tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, como eu falei na última aula, eu ia fazer em off, né, o cabelo, e esse foi o resultado que eu fiz, eh, seguindo aquela forma que eu mostrei. Porém, eu não gostei do que eu fiz. Tá um resultado ok para uma estátua que talvez tenha uma qualidade menor, né, uma miniatura, talvez. Enfim, eu não gostei desse resultado ainda, porque as mechas ainda não estão muito bem separadas. Eu achei que ficou um pouco aquém do que eu poderia fazer. Isso porque também eu gravei essa aula quando eu estava bem cansado. Então não ficou com um resultado legal, não gostei muito. Não que esteja, né, ruim, porém eu sei que eu posso fazer melhor do que isso. E fica o incentivo para vocês também. Façam o melhor que vocês podem fazer, porque você vai enriquecer o seu próprio trabalho e também vai enriquecer a si mesmo como artista, de várias maneiras. Bom, então eu vou mostrar o que eu mudei, o que eu fiz de novo e porque eu estou regravando, né, esse processo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui é essa cabeça atual. Essa aqui é a cabeça antes, né, de mexer no cabelo. Então, ó, primeiro que eu fiz, eu dupliquei ela, criei um polygroup, né, e dei um split group. E aí eu fiquei com esse pedaço do rosto, né, porque é bom eu separar o cabelo para depois fazer junto. Se eu deixo aqui tudo junto numa peça só no rosto, nesse momento vai gerar algumas dificuldades. Então é bom separar, eu sempre fazer o cabelo, assim, barba, essas coisas, separado. Principalmente para essas peças que têm um alto detalhamento, né? Bom, então nesse processo eu separei e depois disso eu criei todas essas mechas aqui em cima desse pedaço que eu recortei, né? E aí eu fui criando as mechas aqui do cabelo. Depois o último processo que eu tenho é esse. Aí eu dei Dynamesh em tudo. Usei um pouquinho do Dummy Standard. Também dei o Polish. Esse Polish aqui fica em Tool, Deformation, Polish. E agora, em cima dessa toda essa subdivisão de malha que eu fiz, toda esse processo, eu vou repetir o processo que eu fiz no vídeo anterior, de fazer linha por linha aqui dos fios, né? Opa, fazer aqui fiozinho por fiozinho. É isso que eu vou fazer agora que eu melhorei essa divisão de mechas que eu já tinha feito. Então, é basicamente esse o processo. Eu vou só explicar como é que eu fiz isso aqui, né? Essa parte. É um brush de cabelo que a gente pode usar aqui no Curve Tube, que é BCI9, Curve Tube. O Curve Tube, ele é assim, né? Ele é esse brushzinho aqui. Para eu fazer o que eu quero ali com o cabelo, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que vir aqui em Picker e mudar a orientação, essa aqui, ó. Porque em vez de ele entrar dentro da malha, ele vai fazer essa circunferência aqui. Ele vai interagir com o objeto que está abaixo dele. Se eu mudo aqui esse eixo de como ele está reagindo, tá vendo que ele entra, dependendo de como eu risco, ele entra muito. Então, eu tenho essa forma aqui, eu tenho que mudar esse eixo dele
E aí eu tenho que vir aqui em Stroke. Cadê? Stroke. Que tá aqui no meu... Tá aqui no canto. Cadê Stroke? E aí eu vou vir aqui em Curve Modifiers e Curve Fall Off. O que isso muda? Muda em como ele vai reagir. Então eu vou inverter isso aqui, ó. Oh meu Deus, volta. Deixa eu dar um reset. Eu vou inverter, porque eu quero que ele fique fino na ponta e grosso no início. Vamos ver, ó, como é que tá. Stroke, Curve Modifiers. Ah, desculpa. Não sai. No, faltou eu ativar o size. Que é no tamanho que eu quero que ele mexa, né? Então, ó, basicamente, aqui é a ponta. Se eu colocar. Aqui no último ele vai fazer fininho. Se eu subir aqui, ele já não vai fazer completamente fino. Então eu quero que ele funcione dessa forma. Basicamente isso. E aí eu posso também vir aqui em Brush, Deep e colocar ele para ser inserido um pouquinho mais para dentro. Aí eu vou dar um cliquezinho fora, dou um clique fora, dou um clique fora. E é isso, não tem segredo. E aí vai fazendo as mechas. Se eu faço isso aqui, eu aumento o tamanho, eu dou um cliquezinho, ele ajusta. Tá vendo? Quando ele tá vermelho. Se ele tiver azul, ele vai mexer aqui na peça que eu inseri. Então, esse é o jeito de usar de você editar o Curve Tube. Eu usei um brush para agilizar o meu processo. É um brush que eu achei na internet mesmo, chamado de cabelo. Aqui. Esse aqui, ó. Ele é muito parecido. Ele só é uma forma mais achatada. Eu vou deixar para vocês. Mas basicamente ele faz a mesma coisa que o Curve Tube. Mas é que ele já. Para eu explicar mais a fundo isso, eu precisaria entrar numa aula de criação de brush. Para fazer igualzinho esse, né? Porém, o princípio é aquele. O princípio é usando o Curve Tube. Né? Ele clona o brush, então você clona as características dele e você edita a forma que você quiser. Ou mesmo você pode pegar qualquer objeto, né, como eu mostrei, já fazendo outras partes, e fazer esse brush virar esse stroke, né? Basicamente, qualquer coisa que você cria e você coloca ele em curve mode, ele vai te dar essa opção aqui de ser contínuo. Então nada mais é do que esse objeto aqui que a pessoa fez, né? É uma tirinha dessa. Essa é a forma geométrica que ele fez. Ele colocou no Curve Mode. Aí tem aquele ajuste, né, da linha, dessa forma, do gráfico, aqui no Size. E aí ele criou esse brush aqui de cabelo, tá bom? E basicamente é isso. Eu fiz todo o formato do cabelo, né, dessa forma aqui.
Eu fui inserindo, dei move e fiz todo o processo. Dei o Dynamesh, o Project All para corrigir. É, também verifiquei se tá tudo bem aqui para dentro da malha. Fazendo isso aqui, ó. A malha ela tem que ficar desse jeito para ficar bom para impressão. Tem que ser essa casquinha de ovo. Às vezes aparecem fragmentos internos, então é bom dar um polygroup e deletar essas coisas. Dar um, é, tem que dar um polygroup. Oh, meu... Eu vou achar um lugarzinho aqui. Aqui você dá um polygroup é, pelos normais, by normals. E aí, se tem alguma coisa que não faz parte aqui dele, ele já vai fazer o polygroup, você consegue deletar fácil. Mas a gente vai falar mais sobre essas correções que é preciso fazer na malha na parte dos cortes. Lá eu vou corrigir qualquer problema que tenha na malha e, e vou falar mais a fundo disso. Bom, então foram essas as mudanças que eu fiz no cabelo. Ah, e agora o que eu vou fazer é abandonar esse aqui que eu fiz. Eu vou abandonar essa versão e vou fazer todos esses fiozinhos de novo. Agora nesse cabelo aqui que eu tenho muito mais mechas separadas e que eu gosto muito mais dele. Então agora o vídeo vai ficar acelerado, não tem nenhuma novidade, tá bom? Eu só realmente vou fazer essa parte. Como sempre, eu te incentivo a assistir, porém eu não vou estar explicando nada de novo, eu só vou mesmo fazer esse detalhamento. E aí na próxima aula eu faço a sobrancelha e a parte da barba. Então, bons estudos e até a próxima aula.